O primeiro livro das Crônicas, ou Paralipomenos, Registros genealógicos, 1 a 9. De Adão a Israel. Adão, Sete, Enós, Cainã, Malaleel, Jared, Enoque, Matusalém, Lameque, Noé, Sem, Cã e Jafé. Filhos de Jafé: Gomer, Magog, Madai, Javã, Tubal, Mozoque e Tiras. Filhos de Gomer: Askenés, Rifate e Togorma. Filhos de Jafã: Elisa, Tarsis, Setim e Dodanim. Filhos de Cã: Cox, Mesraim, Fute e Canaã. Filhos de Cus: Seba, Évila, Sabata, Regma e Sabateca. Filhos de Regma: Sabá e Dadã. Cus gerou Nimrod, o primeiro a se tornar poderoso na terra. Mesraim gerou os Iudim, os Ananim, os Laabim, os Nefituim, os Fetrusim, os Casluim, dos quais precederam os filisteus e os Caftorim. Canaã gerou Sidom, seu primogênito, e Et, e também os Jebuseus, os Amorreus e os Gergeseus, os Eveus, os Araceus, os Sineus, os Aradeus, os Samarueus e os Amateus. Filhos de Sem: Elã, Assur, Arfaxad, Lud, Arã, Uz-U, Jeter e Mozoque. Arfaxad gerou Salé, o qual gerou Eber. 2 filhos nasceram a Eber. Um se chamou Faleg, porque a divisão da terra foi em seu tempo, e seu irmão foi chamado Jectã. Jectã gerou Eumodad, Salef, Azarmote, Jaré, Adorã, Uzal e Decla. Ebal, Abimael, Sebá, Ofir, Évila e Jobabe, todos filhos de Jectã. De Sem: Arfaxad, Salé, Eber, Faleg, Ragal, Serug, Nacor, Taré, Abraão, que é o mesmo que Abraão, ou melhor, Abrão, que é o mesmo que Abraão. Filhos de Abraão: Isaque e Ismael, dos quais a posteridade é a seguinte: Nabaiote, primogênito de Ismael, em seguida Cedar, Adbeel, Mabsã, Masma, Duma, Masa, Haddad, Tema, Getur, Nafis, Sedma, que são os filhos de Ismael. Filhos de Setura, concubina de Abraão, ela deu à luz Zanrã, Jexã, Madã, Madiã, Gesboque e Sué. Filhos de Jexã: Sabá e Dadã. Filhos de Madiã: Ofer, Efer, Enoque, Abida e Eldaá, todos filhos de Setura. Abraão gerou Isaque. Filhos de Isaque: Esaú e Jacó. Filhos de Esaú: Elifaz, Rauel, Jeús, Jalã e Coré. Filhos de Elifaz: Temã, Omar, Cefo, Gatã, Senês, Tâmina, Amaleque. Filhos de Rauel: Naate, Zara, Osama e Mesa. Filhos de Seir: Lotã, Sobal, Sebeon, Ana, Dissom, Ezer e Dizã. Filhos de Lotã: Ori e Emã. Irmã de Lotã: Tâmina. Filhos de Sobal: Aliã, Manaate, Ebal, Cefo e Onã. Filhos de Sebeon: Aia e Ana. Filho de Ana: Dissom. Filhos de Dissom: Amrã, Ezebã, Jetraã e Carã. Filhos de Esser: Balaã, Jaavã e Jacã. Filhos de Dissã: Uz e Arã. Eis os reis que reinaram na terra de Edom, antes que um rei governasse sobre os israelitas: Bela, filho de Beor, cuja cidade se chamava Danaba. Depois da morte de Bela, Jobabe, filho de Zara, de Bosra, reinou em seu lugar. Jobabe morreu e Ussã, do país dos Temanitas, lhe sucedeu. Estando Ussã morto, subiu ao trono Haddad, filho de Badade, que derrotou os Madianitas na terra de Moabe.
Sua cidade se chamava Avite. Haddad morreu em Semla, de Masreca, lhe sucedeu. Semla morreu e Saul de Reobote, que está situado junto do rio, lhe sucedeu. Saul morreu e Balanã, filho de Acobor, lhe sucedeu. Balanã morreu e Haddad lhe sucedeu. Sua cidade se chamava Faú e sua mulher Meetabel, filha de Matred, filha de Mesabe, morreu Haddad. Os governadores de Edom foram o governador de Tamna, o governador Alva, o governador Jefete, o governador Oolibama, o governador Ela, o governador Finom, o governador Senês, o governador Temã, o governador Mabsar, o governador Magdiel, o governador Irã. Estes são os governadores de Edã. A descendência de Judá. Eis os filhos de Israel: Ruben, Simeão, Levi, Judá, Issacar, Zabulon, Dan, José, Benjamim, Neftali, Gade e Asser. Os filhos de Judá: Onã e Sela, 3 filhos que lhe nasceram da filha de Sué, a cananeia. O primogênito de Judá, era mau aos olhos do Senhor, pelo que o matou. Tamar, sua nora, lhe deu à luz Farés e Zara. Ao todo, Judá teve 5 filhos. Filhos de Farés: Esrom e Amu. Filhos de Zara: Zambre, Etã, Emã, Calcol e Darda. Ao todo 5. Filho de Carmi: Acar, que turbou Israel, transgredindo o voto interdito. Filho de Etã: Azarias. Filhos que nasceram de Erson: Jarameel, Ram e Calube. Ram gerou Abinadab. Abinadab gerou Naasson, príncipe dos juditas. Naasson gerou Salma. Salma gerou Boz. Boz gerou Obed. Obed gerou Jessé. Jessé gerou Eliabe, seu primogênito. Abinadab, o segundo. Simaa, o terceiro. Natanael, o quarto. Radaí, o quinto. Assom, o sexto. E Davi, o sétimo. Suas irmãs foram Sárvia e Abigail. Os 3 filhos de Sárvia: Abisaí, Joabe e Azael. Abigail deu à luz a Amasa, cujo pai foi Jeter, o ismaelita. Calebe, filho de Esrom, teve filhos de Azuba, sua mulher, como também de Jeriote. Os filhos de Azuba foram Jasser, Sobabe e Ardom. Pela morte de Azuba, Calé desposou Éfrata, que deu à luz Ur. Ur gerou Uri, e Uri gerou Bezaleel. Depois, Esrom uniu-se à filha de Maquir, pai de Galaade, e desposou-a na idade de 60 anos. Mas ela ainda deu à luz Segube. Segube gerou Jair, que teve 23 cidades na terra de Galaade. Os Gessureus e os sírios apossaram-se das cidades de Jair, Canate e suas aldeias, ou seja, 60 localidades. Todos estes eram filhos de Maquir, pai de Galaade. Depois da morte de Esrom, Calebe casou-se com Éfrata, viúva de seu pai Esrom, que lhe deu como filho Assur, pai de Tíqua. Os filhos de Jerameel, primogênito de Esrom, foram Ram, o primogênito, Buna, Orer, Assom e Aías. Jeremeel teve outra mulher chamada Atara, que foi mãe de Onã. Os filhos de Ram, primogênito de Jerameel, foram Mós, Jamim e Acar. Os filhos de Onã foram Semei e Jada. Filhos de Semei, Nadab e Abissur. O nome da mulher de Abissur era Abiail, que lhe deu à luz a Obã e Molide. Os filhos de Nadab foram Salede e Afaim. Salede morreu sem deixar filhos. Filho de Afaim, Gezi. Filho de Gezi, Sezã. Filho de Sezã, Olai. Filhos de Jadã, irmão de Semei,
Jeter e Jonatas. Jeter morreu sem filhos. Filhos de Jonatas, Falete e Ziza. Estes foram os filhos de Jerameel. Sesã não teve filhos, mas muitas filhas. Ele possuía um escravo egípcio de nome Jeraá. Deu-lhe sua filha por mulher, e ele deu à luz Etei. Etei gerou Natã. Natã gerou Zabade. Zabade gerou Ofial. Ofial gerou Obed. Obed gerou Jeú, e Jeú gerou Azarias. Azarias gerou Elis. Elis gerou Elasa. Elasa gerou Sisamoi. Sisamoi gerou Selum. Selum gerou Icamias. Icamias gerou Elissama. Filhos de Caleb, irmão de Jerameel, Mesa, o mais velho, que foi pai de Zif, e os filhos de Maresa, pai de Hebron, filhos de Hebron, Coré, Tafua, Recém e Osama. Osama gerou Samai, filho de Samai, Maom, e Maom foi o pai de Betsur. Efa, concubina de Caleb, deu à luz a Arã, Moza e Gezez. Arã gerou Gezez. Filhos de Jaadai, Regon, Joatão, Gozã, Falete, Efa e Saaf. Maaca, concubina de Caleb, deu à luz Saber e Tarana. Ela deu à luz também a Saaf, pai de Madmana. Seua, pai de Maquibena e Gabaá. A filha de Caleb era Axa. Estes foram os filhos de Caleb, filho de Ur, primogênito de Éfrata. Sobal, pai de Cariatarim. Salma, pai de Belém. Arif, pai de Bet-Gader. Sobal, pai de Cariatarim, teve por filhos Aroé, Hatsi, Rameonote. As famílias de Cariatarim foram os Etreus, os Afuteus, os Semateus e os Mazereus. Destes precederam os Sareus e os Estaloleus, ou melhor, os Sareus e os Estaoleus, filhos de Salma, Belém e os Nefofateus. Atarote, Bet-Joabe, a metade dos Manaquiteus, os Sareus e as famílias dos escribas que moravam em Jabes, os Tiriateus, os Quimateus, os Sucateus. Estes são os Sineus, procedentes de Emate, pai da casa de Recabe. A descendência de Davi. Eis os filhos de Davi, ou melhor, eis os filhos que Davi fez com que nascessem no tempo em que estava em Hebrom. O primogênito Amnon, filho de Aquinoã de Jezrael. O segundo Daniel, de Abigail, de Carmelo. O terceiro Absalão, filho de Maaca, filha de Toumai, rei de Gessur. O quarto, Adonias, filho de Agite. O quinto, Safatias, de Abital. O sexto, Getrã de Egla, mulher de Davi. São estes os 6 filhos que lhe nasceram em Hebrom, onde reinou 7 anos e 6 meses. Ele reinou 33 anos em Jerusalém. Eis os que lhe nasceram em Jerusalém: Simua, Sobabe, Natã, Salomão, 4 filhos de Bezabeia, filha de Amiel. Em seguida Gebaar, Elisua, Elifalete, Node, Nafebe, Jáfia, Elissama, Eliada, Elifelete, ou seja, 9 filhos. Eis todos os filhos de Davi, sem contar os filhos de suas concubinas. Tamar era sua irmã. Filhos de Salomão: Roboão, Abias, seu filho Asa, seu filho Josafá, seu filho Jorão, seu filho Ocosias, seu filho Joás, seu filho Amazias, seu filho Azarias, seu filho Joatão, seu filho Acás, seu filho Ezequias, seu filho Manassés, seu filho Amon, seu filho Josias, seu filho Josias, filhos de Josias: o mais velho Joanã, o segundo Joaquim, o terceiro Sedecias, o quarto Selum. Filhos de Joaquim: Jeconias, seu filho, Sedecias, seu filho. Filhos de Jeconias: o cativo Salatiel, seu filho, Melquirã, Fadaías, Senasser, Gesemias, Osama e Nadabias. Filhos de Fadias:
filhos de Fadaías, Zorobabel e Semei. Filhos de Zorobabel, Mesolã, Ananias, Salomite sua irmã. Filhos de Mesolã, Osaba, Ool, Baraquias, Azadias, Josabe, Ezede, 5 filhos. Filhos de Ananias, Faltias e Jezeias. Os filhos de Rafaia, os filhos de Arnã, os filhos de Abdias, os filhos de Sequenias. Filhos de Sequenias, Semeias, Atuz, Jegaal, Barias, Naarias, Safate, 6 filhos. Filhos de Naarias, Elioneai, Ezequias e Esricã. 3 filhos. Filhos de Elionai, Oduías, Eliacibe, Feleias, Acube, Joanã, Dalaías e Anani, ao todo 7 filhos. As tribos do sul. Filhos de Judá, Farés, Esrom, Carmi, Ur e Sobal. Reaías, filho de Sobal, gerou Jaate. Jaate gerou Almai e Laade. Estas são as famílias dos sareus. Eis os descendentes de Etã, Jezrael, Gezema e Gebebos. O nome de sua irmã era Azalelfune. Fanuel era pai de Gedor e Ezer, pai de Oza. Estes são os filhos de Ur, o primogênito de Éfrata, pai de Belém. Azur, pai de Tíqua, teve 2 mulheres, Alaá e Naara. Naara deu à luz Ozã, Éfer, Temanita e Astarita. São estes os filhos de Naara. Filhos de Alá, Serete, Saar e Etinã. Cós gerou Anobe de Soboba e as famílias de Areel, filho de Arum. Jabes foi mais ilustre que seus irmãos. Sua mãe lhe deu o nome de Jabes, dizendo: é porque dei à luz com dor. Jabes invocou o Deus de Israel. Se vós me abençoardes, alargando meus limites, se vossa mão estiver comigo para me preservar da desgraça e me poupar da aflição, e Deus lhe concedeu o que tinha pedido. Calube, irmão de Suá, gerou Mair, pai de Estom. Estom gerou a casa de Rafa, Fesse e Teina, pai da cidade de Irnaás. Foram estes os habitantes de Recabe, filhos de Senês. Otoniel e Seraías, filhos de Otoniel, Atate e Maonate, que gerou Ofra. Seraías gerou Joabe, pai de Ge-Arazim, porque eles eram artesãos. Filhos de Calebe, filho de Jefoné, Ir, Ela e Naã. Filho de Ela, Senês. Filho de Jaleel, Zif, Zifa, Tirias e Azrael. Filhos de Ezra, Jeter, Merebe, Efer e Jalom. A mulher de Merebe deu à luz Maria, Samai e Gesba, pai de Estemo. Sua mulher judaíta deu à luz Jared, pai de Gedor, Eber, pai de Soco, e Icutiel, pai de Zanoi. São estes os filhos de Betias, filha do faraó, que Merebe desposara. Filhos da mulher de Odias, irmã de Nã, o pai da Seila, de Garmi e Estemo, que era de Macate. Filhos de Simão, Amnon, Rina, Ben-Anã e Tilom, os filhos de Jeze, Zoete e Ben-Zoete. Filhos de Sela, filho de Judá, pai de Leca, Laade, pai de Maresa, e as famílias da casa onde se fabricava linho fino, casa de Bet-Asbeia e Joaquim, e os homens de Cozeba, Joás e Sarafe, que dominaram sobre Moabe e retornaram a Belém, segundo antigas tradições. Eles eram os oleiros, os habitantes de Nataim e de Gadera, lá habitavam, estando a serviço do rei. Filhos de Simeão, Namuel, Jamim, Jaribe, Zara e Saul, Selum seu filho, Mabsã seu filho, Masma seu filho, filhos de Masma. Filhos de Masma,
Amuel, seu filho, Jacur, Semei, seu filho. Semei teve 16 filhos e 6 filhas. Seus irmãos não tiveram muitos filhos, e suas famílias não foram tão numerosas como as dos filhos de Judá. Eles habitavam em Berzabeia, em Molada, em Azar-Sual, em Bala, em Assem, em Tolade, em Batuel, em Orma, em Ciseleg, em Bet-Marcabote, em Assar-Sussim, em Bet-Berai e em Saarim. Estas foram suas cidades até o reinado de Davi. Possuíam ainda Etã, Aem, Remon, Toquém e Azã, 5 cidades e todas as aldeias de suas redondezas, até Baal. Estas foram suas residências e seus registros genealógicos. Mosabe, Genleque, Josa, filho de Amazias, Joel, Jeú, filho de Josabias, filho de Saraías, filho de Aziel, Elioenai, Jacoba, Isuaias, Asaías, Adiel, Isimiel, Banaías, Ziza, filho de Cefei, filho de Alon, filho de Gedaías, filho de Senri, filho de Semeias. Estes homens indicados por seus nomes eram príncipes nas suas famílias. Suas casas patriarcais eram grandemente multiplicadas. Eles foram da costa de Gador até o lado oriental do vale, à procura de pastagens para os rebanhos. Encontraram pastagens abundantes e bons, num território amplo, tranquilo e seguro, outrora habitado pelos camitas. Estes homens, indicados por seus nomes, vieram no tempo de Ezequias, rei de Judá. Destruíram as tendas dos habitantes desta terra, assim como os moanitas, que lá se encontravam, e os votaram ao interdito até o dia de hoje. Estabeleceram-se em seu lugar, porque lá havia pastagens para seus rebanhos. 500 homens da família de Simeão dirigiram-se também para as montanhas de Seir. Eram seus chefes, Faltias, Naarias, Rafaías e Osiel, filhos de Gezi. Destroçaram os amalecitas sobreviventes e lá se estabeleceram até este dia. As tribos da Transjordânia. Filhos de Ruben, o primogênito de Israel. Com efeito, era ele o mais velho, mas como tinha manchado o leito de seu pai, seu direito de primogenitura foi dado aos filhos de José, filho de Israel. Mas José não foi inscrito como primogênito nas genealogias, pois Judá foi poderoso entre seus irmãos, e é dele que saiu o príncipe. Mas o direito de primogenitura pertence a José. Filhos de Ruben, primogênito de Israel: Enoque, Falu, Esrom e Carmi. Filhos de Joel: Samaías, seu filho, Gog, seu filho, Semei, seu filho, Micas, seu filho, Reaías, seu filho, Baal, seu filho, Beera, seu filho, que Teglat-Falazar, rei da Assíria, levou cativo. Era ele príncipe dos filhos de Ruben, irmãos de Beera, segundo suas famílias, assim como estão inscritos nas suas genealogias. O primeiro foi Jeiel, depois Zacarias, mais Bela, filho de Azaz, filho de Osama, filho de Joel. Bela habitava em Aroer e ia até Nebo e Baal-Meon. A oriente, ocupava a terra até a entrada do deserto que vai até Eufrates, porque seus rebanhos eram numerosos na terra de Galaade. No tempo de Saul, fizeram guerra contra os agureus, que tomaram entre suas mãos. Ou melhor, no tempo de Saul, fizeram guerra contra os agureus, que tombaram entre suas mãos. Habitaram suas tendas na costa oriental de Galaade. Os filhos de Galaade habitavam de fronte deles na terra de Bassã até Selca. Joel, o primeiro, Safã, o segundo, Janaí e Safate em Bazã. Seus irmãos, segundo suas patriarcais, ou melhor, seus irmãos, segundo suas casas patriarcais, eram Miguel, Mesolã, Sebe,
Jorai, Jacã, Zie e Éber, ao todo 7. Eles eram filhos de Abiail, filho de Uri, filho de Jaroê, filho de Galaade, filho de Miguel, filho de Gesese, filho de Gedo, filho de Bus. Aqui, filho de Abdiel, filho de Guni, era o chefe da casa patriarcal. Habitavam em Galaade, em Bazã e nas suas aldeias até as extremidades das pastagens de Sarona. Todos foram registrados no templo de Joatão, rei de Judá, e no templo de Jeroboão, rei de Israel. Os filhos de Ruben, de Gade e da meia tribo de Manassés tinham suas fileiras homens valorosos, que traziam escudo e espada, manejavam arco e eram muito aguerridos, em número de 44.760 homens aptos para o combate. Fizeram guerra aos agareus, em Getur, em Nafis e em Nodab. Eles venceram, e os agareus com todos os seus aliados lhe foram entregues. Durante o combate, com efeito, eles tinham invocado a Deus, que os ouviu, porque eles tinham posto nele sua confiança. Arrebataram seus rebanhos, 50.000 camelos, 250.000 ovelhas, 2.000 jumentos e 100.000 pessoas. Muitos caíram mortos, pois essa guerra vinha de Deus. Estabeleceram-se no lugar dos vencidos até o cativeiro. Os filhos da meia tribo de Manassés moravam na terra que vai de Baçã até o Baal-Hermon, o Sanir e a montanha de Hermon. Eram numerosos. Eis os chefes de suas famílias patriarcais: Éfer, Gezi, Eliel, Ezriel, Jeremias, Odoías e Gediel, homens valentes e poderosos, célebres chefes de suas casas patriarcais. Mas foram infiéis ao Deus de seus pais e prostituíram-se, adorando os deuses dos povos que Deus tinha destruído diante deles. O Deus de Israel suscitou o espírito de Pu, rei da Assíria, e o espírito de Teglat-Falazar, rei da Assíria, que levou cativos os filhos de Ruben, os filhos de Gade e a meia tribo de Manassés. Ele os deportou para Alá, para Abor, para Ara e para o rio Gozã, onde permaneceram até o dia de hoje. Os levitas. Filhos de Levi: Gerson, Caate e Merari. Filhos de Caate: Anrã, Isaar, Hebron e Oziel. Filhos de Anrã: Arão, Moisés e Maria. Filhos de Anrã: Nadab, Abiú, Eleazar e Itamar. Eleazar gerou Finéias, e Finéias gerou Abisui. Abisui gerou Bosse, e Bosse gerou Oze. Oze gerou Zaraías, e Zaraías gerou Meraiote. Meraiote gerou Amarias, e Amarias gerou Aquitobe. Aquitobe gerou Sadoc, e Sadoc gerou Aquimaás. Aquimaás gerou Azarias, e Azarias gerou Joanã. Joanã gerou Azarias, que exerceu o sacerdócio no templo de Salomão, que foi construído em Jerusalém. Azarias gerou Amarias, e Amarias gerou Aquitobe. Aquitobe gerou Sadoc, e Sadoc gerou Selum. Selum gerou Elcias. Elcias gerou Azarias. Azarias gerou Saraías, e Saraías gerou Josedeque. Josedeque partiu para o exílio, quando o Senhor fez com que Judá e Jerusalém fossem levados ao cativeiro por Nabucodonosor. Filhos de Levi: Gerson, Caate e Merari. Eis os nomes dos filhos de Gerson: Lobni e Semei. Filhos de Caate: Anrã, Isaar, Hebron e Oziel. Filhos de Merari: Moole e Muzi. Filhos de Levi: Gerson, Caate e Merari. Eis os nomes dos filhos de Gerson: Lobni e Semei. Filhos de Caate: Anrã, Isaar, Hebron e Oziel. Filhos de Merari: Moole e Muzi. Eis as famílias de Levi, segundo suas casas patriarcais. De Gerson: Lobni seu filho, Jaate seu filho, Zama seu filho, Joa seu filho, Adô seu filho, Zara seu filho, Getrai seu filho. Filhos de Caate: Abinadab seu filho,
Coré seu filho, Azir seu filho, Eucana seu filho, Abiasaf seu filho, Azir seu filho, Taate seu filho, Uriel seu filho, Osias seu filho, Saul seu filho. Filhos de Eucana, Amasai e Aquimote, Eucana seu filho, Sofai seu filho, Naate seu filho, Eliabe seu filho, Jeroã seu filho, Eucana seu filho, os filhos de Samuel, o primogênito Joel e Abias, filhos de Merari, Moole, Lobne, seu filho, Semei seu filho, Oza seu filho, Samaá seu filho, Agia seu filho, Asaías seu filho. Para dirigir o canto na casa do Senhor, depois que a arca foi colocada em lugar de repouso, eis os que Davi escolheu. Eles cumpriram suas funções de cantores diante do tabernáculo da tenda de reunião, até que Salomão construiu o templo do Senhor em Jerusalém. Faziam seu serviço segundo o seu regulamento. Eis os que cumpriam esse ofício, juntamente com seus filhos. Dentre os filhos de Caate, Emã, o cantor, filho de Joel, filho de Samuel, filho de Eucana, filho de Jeroã, filho de Eliel, filho de Tou, filho de Sufi, filho de Eucana, filho de Maate, filho de Amassai, filho de Eucana, filho de Joel, filho de Azarias, filho de Sofonias, filho de Taate, filho de Assir, filho de Abiasaf, filho de Coré, filho de Isaar, filho de Caate, filho de Levi, filho de Israel. À direita estava seu irmão Osaf, filho de Baraquias, filho de Samaé, filho de Miguel, filho de Basaías, filho de Melquias, filho de Atanai, filho de Zara, filho de Adaías, filho de Etã, filho de Zama, filho de Semei, filho de Jete, filho de Gerson, filho de Levi. À esquerda estavam seus irmãos, os Meraritas, Etã, filho de Cusi, filho de Abide, filho de Maloque, filho de Asabias, filho de Amazias, filho de Eucias, filho de Amassai, filho de Boni, filho de Somer, filho de Moole, filho de Muzi, filho de Merari, filho de Levi. Seus irmãos levitas estavam encarregados de todo o serviço do tabernáculo da casa do Senhor. Arão e seus filhos queimavam as oblações no altar dos holocaustos e no altar dos perfumes. Eles tomavam sobre si todo o serviço do Santo dos Santos e faziam expiação por Israel, segundo as prescrições de Moisés, servo de Deus. Eis os filhos de Arão: Eleazar seu filho, Finéias seu filho, Abisui seu filho, Bosse seu filho, Oze seu filho, Zaraías seu filho, Meraiote seu filho, Amarias seu filho, Aquitobe seu filho, Sadoc seu filho, Aquimaás seu filho. Eles se estabeleceram no território das seguintes cidades: aos filhos de Arão, da família dos Caatitas, que por primeiro a sorte designou, foi dada a Hebrom e suas redondezas, na terra de Judá. Mas foi dado a Calebe, filho de Jefoné, o território da cidade e suas aldeias. Foi, portanto, dado aos filhos de Arão a cidade de refúgio, Hebrom, Libna e seus arredores, Jeter, Estemo e seus arredores, Elon e seus arredores, Dabir e seus arredores, Azã e seus arredores, Betsames e seus arredores. Da tribo de Benjamim, Gaba e seus arredores, Almate e seus arredores, Anatote e seus arredores. O número total de suas cidades foi de 13, conforme suas famílias. Os outros filhos de Caate receberam pela sorte 10 cidades das famílias da tribo de Efraim, de Dan, e da meia tribo de Manassés. Aos filhos de Gerson, segundo suas famílias, foram dadas 13 cidades da tribo de Issacar, de Aser, de Neftali e de Manassés, em Bazã. Aos filhos de Merari, segundo suas famílias, foram dadas pela sorte 12 cidades das tribos de Ruben, de Gade e de Zabulon. Os israelitas deram aos levitas essas cidades e suas pastagens. Da tribo de Judá, de Simeão e de Benjamim foram designadas por meio da sorte as cidades indicadas pelo nome. Quanto às famílias dos filhos de Caate, as cidades que lhes couberam eram da tribo de Efraim. Foram-lhes dadas as cidades de refúgio, Siquém e suas redondezas na montanha de Efraim, Gazer e seus arredores, Jequimã e seus arredores, Bet-Horon e seus arredores, Aialon e seus arredores,
Gat-Remon e seus arredores, e da meia tribo de Manassés, Aner e seus arredores, Balaã e seus arredores. É o que foi dado às famílias dos outros filhos de Caate. Aos filhos de Gerson foram dadas, na meia tribo de Manassés, Golã em Bazã e seus arredores, Astarote e seus arredores, da tribo de Issacar, Sedes e seus arredores, da Berete e seus arredores, Ramote e seus arredores, Anem e seus arredores, da tribo de Asser, Massal e seus arredores, Abdom e seus arredores, Ucoque e seus arredores, Roob e seus arredores, da tribo de Neftali, Sedes da Galiléia e seus arredores, Amon e seus arredores, e Cariatarim e seus arredores. Aos outros filhos de Merari foram dadas, da tribo de Zabulon, Remon e seus arredores, Tabor e seus arredores, do outro lado do Jordão, de Jericó ao oriente, da tribo de Ruben, Bossor no deserto e seus arredores, Jaza e seus arredores, Sedimote e seus arredores, Mefaate e seus arredores, da tribo de Gade, Ramote em Gaalaade e seus arredores, Maanaim e seus arredores, Ezebom e seus arredores, e Jazer e seus arredores. As tribos do norte. Filhos de Issacar, Tola, Fua, Jazube e Senron, 4 ao todo. Filhos de Tola, Oze, Rafaías, Jeriel, Gemai, Jebsém e Samuel. Segundo suas genealogias, eram chefes das casas patriarcais saídas de Tola. Todos homens valentes, cujo número era, no tempo de Davi, 22.600 homens. Filho de Oze, Israías. Filho de Israías, Miguel, Abdias, Joel e Gesias. Ao todo, 5 chefes. Possuíam, de acordo com suas genealogias, segundo suas casas patriarcais, 36.000 homens de tropas armadas para a guerra, porque eles tinham muitas mulheres e filhos. Seus irmãos, dentre todas as famílias de Issacar, formavam um total de 87.000 homens valorosos, inscritos nas genealogias. Os filhos de Benjamim, Bela, Bocor e Jadiel, 3. 7 filhos de Bela, Esbom, Oze, Oziel, Jarmute e Urai, 5 chefes de famílias patriarcais, compreendendo inscritos nas genealogias um número de 22.034 homens aptos para a guerra. Filhos de Bocor, Zamira, Joás, Eliezer, Elionai, Ambre, Gembrote, Abias, Anatote e Almate, todos filhos de Bocor, registrados de acordo com suas genealogias, como chefes das casas patriarcais, compreendendo o número de 20.200 homens guerreiros. Filho de Jadiel, Balã, filhos de Balã, Jeús, Benjamim, Aode, Canana, Getã, Tarsis e Aissaar, todos filhos de Jadiel, chefes das casas patriarcais, formando um total de 17.200 homens guerreiros, capazes de levar armas e fazer guerra. Sufã e Ufã, filhos de Ir, assim, filho de Aer, filhos de Neftali, Jaziel, Guni, Gesser e Selum, filho de Bala, filho de Manassés, sua concubina Siríaca, deu à luz Maquir, pai de Galaade. Maquir tomou mulher na família de Ufã e Sufã. O nome de sua irmã era Maaca. O nome do segundo filho era Salafaade, o qual teve filhas. Maaca, mulher de Maquir, deu à luz um filho e chamou Farés. O nome de seu irmão era Sares, e eram seus filhos Ulã e Recém. Filho de Ulã, Badã. São estes os filhos de Galaade, filho de Maquir, filho de Manassés. Sua irmã, Amalaquete, deu à luz Izode, Abiezer e Moola. Os filhos de Semida foram Aim, Siquém, Lessi e Aniã. Filhos de Efraim, Sutala, Bared, seu filho Talaade, seu filho, Elada, seu filho, Taate, seu filho, Zabade, seu filho, Sutala, seu filho, Ezer e Alada.
os quais os homens de Gate, originários da terra, mataram, porque tinham tentado arrebatar seus rebanhos. Efraim, o pai, esteve por muito tempo em luto, e seus irmãos vieram consolá-lo. Ele se uniu à sua mulher, que concebeu e deu à luz um filho, ao qual deu o nome de Berias, porque a desgraça estava em sua casa. Sua filha era Sara, que construiu a alta e baixa Bet-horon e Ozen-Sara. Ele teve ainda Rafa, um filho, e Récef, Tala, seu filho, Taã, seu filho, Ladaã, seu filho, Amiúde, seu filho, Elisama, seu filho, Num, seu filho, Josué, seu filho. Suas possessões e suas moradas eram Betel e seus arredores ao oriente, Norã a oeste, Gazer e seus arrebaldes, Siquém e seus arrebaldes, até Aia e seus arrebaldes. Os filhos de Manassés possuíam ainda Betsã e seus arrebaldes, Tanak e seus arrebaldes, Meguido e seus arrebaldes, Dor e seus arrebaldes. Foram essas as cidades que habitaram os filhos de José, filho de Israel. Filhos de Aser, Gémina, Jesua, Jesuí, Beria e sua irmã Sara. Filhos de Beria, Éber e Melquiel, pai de Barzaite. Éber gerou Jeflate, Somer, Otã e Suá, sua irmã. Filhos de Jeflate, Foseque, Bamaal e Assote. Filhos de Jeflate, filho de Somer, Aí, Roaga, Aba e Arã. Filhos de Otã, seu irmão, Sufa, Gêmina, Seles e Amal. Filhos de Sufa, Suê, Arnafer, Sual, Beri, Janra, Bozor, Ode, Osama, Salusa, Getrã e Beera. Filhos de Getrã, Jefoné, Fasfa e Ara. Filhos de Ola, Areia, Aniel e Resias. Todos estes eram filhos de Aser, chefes das casas patriarcais, homens aguerridos e escolhidos, chefes de príncipes, inscritos no número de 26 homens, preparados para a guerra. Benjamim e Saul. Benjamim gerou Bela, o seu primogênito, Asbel, o segundo, Airã, o terceiro, Noá, o quarto, e Rafa, o quinto. Filhos de Bela: Adar, Gera, pai de Aode, Abiúde, Abizui, Naamã, Aoi, Gera, Sefufã, Ura. Filhos de Aode: eram os chefes das famílias que habitavam Gaba, transportados por Manaate. Naamã, Aías e Gera, que os transportou, o qual gerou Oza e Aiude. Saaraim teve filhos na terra de Moabe, depois de ter repudiado suas mulheres, Uzim e Baara. Nasceram de Odes, sua mulher, Jobabe, Sebias, Mesa, Melcã, Jeús, Sequias e Marma, que são seus filhos, chefes de famílias. De Uzim teve Abitobe e Elfaal. Filhos de Elfaal: Éber, Misaã e Samade, que construiu Ono e Lode com as cidades que dela dependem. Beria e Sama, chefes das famílias que habitavam Aialon, puseram em fuga os habitantes de Gate. Aio, Sesaque, Jarmute, Zabadias, Arode, Éder, Miguel, Jesfa e Joá eram filhos de Beria. Zabadias, Mesolã, Ezesse, Éber, Gesamare, Geslias e Joabe eram filhos de Eufaal. Jassim, Jecri, Zabdi, Elioenai, Seletai, Eliel, Adaías, Baraías e Samarate eram filhos de Semei. Gesfã, Éber, Eliel, Abdon, Zecre, Anã, Ananias, Elã, Anatotias, Zefidaías e Fanuel eram filhos de Sesaque. Sensari,
Soorias, Otolias, Jersias, Elias e Zecre eram filhos de Jeroã. São estes os chefes de famílias, chefes segundo suas genealogias, que habitavam em Jerusalém. Jeiel, pai de Gabaon, morava em Gabaon. Sua mulher se chamava Maaca. Seu filho mais velho, Abdon. Em seguida, Sur, Cis, Baal, Ner, Nadab, Gedor, Aio, Zaquer e Macelote. Macelote gerou Samaã. Eles habitavam também em Jerusalém com seus irmãos, Ner gerou Cis, Cis gerou Saul, Saul gerou Jonatas, Melquizua, Abinadab e Isbaal, filho de Jonatas. Meribaal gerou Micas, filhos de Micas, Fitom, Meleque, Taraá e Aás. Aás gerou Joada, Joada gerou Almate, e Almate gerou Asmote e Zambre. Zambre gerou Moza, Moza gerou Banaá, Rafa, seu filho, Elasa, seu filho, Azel, seu filho. Azel teve 6 filhos, cujos nomes foram Esricã, Bocru, Ismael, Sarias, Abidias e Anã. Todos filhos de Azel. Filhos de Ezeque, seu irmão, Ulã, seu filho mais velho, Jeus, o segundo, e Elifalete, o terceiro. Os filhos de Ulã eram homens valentes, bons arqueiros. Tiveram numerosos filhos e netos, 150. Todos esses são descendentes de Benjamim. Os habitantes de Jerusalém. Todo Israel está registrado nas genealogias. Elas encontram-se consignadas no livro dos reis de Israel. Em seguida, Judá foi deportado para a Babilônia por causa de suas infidelidades. Os primeiros habitantes que viveram em suas possessões e suas cidades eram os israelitas, sacerdotes, levitas e natineus. Em Jerusalém habitavam filhos de Judá, de Benjamim, de Efraim e de Manassés, de Farés, filho de Judá, Otei, filho de Amiúde, filho de Amri, filho de Onrai, filho de Bani, dentre os silonitas. Asaías, filho mais velho, e seus filhos, dentre os filhos de Zara, Jeuel e seus irmãos, ao todo 690. Dentre os filhos de Benjamim, Salo, filho de Mesolã, filho de Oduías, filho de Azana, e Joabnias, filho de Jeroã. Ela, filho de Oze, filho de Mocore, Mesolã, filho de Safatias, filho de Reuel, filho de Gebanias, com seus irmãos, segundo suas gerações. Eles eram 956. Todos esses homens eram chefes de famílias em suas casas patriarcais. Entre os sacerdotes, Jedaías, Joiribe, Jaquim, Azarias, filho de Elcias, filho de Mesolã, filho de Sadoc, filho de Mariote, filho de Aquitobe, chefe da casa de Deus. Adaías, filho de Jeroã, filho de Fassur, filho de Melquias, Maassai, filho de Adiel, filho de Jezra, filho de Mesolã, filho de Mesolamote, filho de Emer. Esses e seus irmãos, chefes de suas casas patriarcais, perfaziam um total de 1.760 homens valorosos, ocupados nos serviços da casa de Deus. Entre os levitas, Semeías, filho de Assude, filho de Esricã, filho de Asabias, descendente de Merari, Baquibacar, Eres, Galal, Matanias, filho de Micas, filho de Zecri, filho de Asaf, Abdias, filho de Semeis, filho de Galias, filho de Iditum, Baraquias, filho de Asa, filho de Eucana, que morava nas cidades de Nefofateus. Entre os porteiros, Selum, Acube, Telmon, Aimã e seus irmãos. Deles, o chefe era Selum. Era ele ainda o guarda da porta do rei, ao oriente.
São estes os porteiros para o acampamento dos levitas: Selum, filho de Cora, filho de Abiasaf, filho de Coré, e seus irmãos. Os coritas, a casa de seu pai, ocupavam as funções de guardas das portas do tabernáculo. Seus pais tinham guardado a entrada do acampamento do Senhor. Finéias, filho de Eleazar, outrora tinha sido chefe deles, e o Senhor estava com ele. Zacarias, filho de Mesolamias, era porteiro na entrada da tenda de reunião. Esses guardas das portas tinham sido escolhidos em número de 212, registrados nas genealogias, segundo suas aldeias. Davi e Samuel, o vidente, os estabeleceram em suas funções. Eles e seus filhos estavam colocados à guarda das portas da casa do Senhor, das casas do tabernáculo. Havia porteiros nos 4 lados do templo, a leste, a oeste, ao norte e ao sul. Seus irmãos, que moravam nas aldeias, vinham para junto deles cada semana, cada um por seu turno. Os 4 chefes dos porteiros, que eram levitas, ficavam de sentinela constantemente, tendo ainda que vigiar os depósitos e os tesouros da casa de Deus. Moravam ao redor da casa de Deus, da qual estavam encarregados da guarda, assim como do cargo de abri-la todas as manhãs. Outros se encarregavam da vigilância dos objetos do culto, que inventariavam a entrada e a saída. Outros ainda cuidavam dos utensílios do santuário, da flor de farinha, do vinho, do azeite, do incenso e dos aromas. Os filhos dos sacerdotes confeccionavam as essências aromáticas. Matatias, um levita, primogênito de Selum, ao corita, tinha ao seu cuidado as tortas que se coziam no fogão. Alguns de seus irmãos, filhos dos caatitas, estavam encarregados de preparar a cada sábado os pães da proposição. Eram estes também os cantores, chefes das famílias levíticas. Moravam nos apartamentos do templo, isentos de outras funções para exercerem a sua, dia e noite. São eles os chefes das famílias dos levitas, segundo as suas genealogias. Esses moravam em Jerusalém. O pai dos Gabaonitas, Jeiel, habitava em Gabaon. Sua mulher se chamava Maaca. Seu filho mais velho, Abdon, em seguida Sur, Cis, Baal, Ner, Nadab, Gedor, Aio, Zacarias e Macelote. Macelote gerou Samã. Eles moravam também com seus irmãos em Jerusalém. Ner gerou Cis, e Cis gerou Saul, e Saul gerou Jonatas, Melquissua, Abinadab e Isbaal. Filhos de Jonatas, Meribaal. Meribaal gerou Micas, filho de Micas, Fitom, Meleque, Taraá, Aás, Aás gerou Jara, e Jara gerou Almate, Asmote e Zanri. Zanri gerou Moza, Moza gerou Baná, Rafaía, seu filho, Elasa, seu filho, Azel, seu filho, teve 6 filhos, cujos nomes são Esricã, Bocru, Ismael, Saraías, Abdias, Anã. São estes os filhos de Azel. Reinado de Davi, 10 a 29. Morte de Saul. Os filisteus combatiam contra Israel, e os israelitas puseram-se em fuga diante deles. Muitos tombaram feridos mortalmente na montanha de Gilboé. Os filisteus lançaram-se a perseguir Saul e seus filhos e mataram Jonatas, Abinadab e Melquissua, filhos de Saul. Em seguida, o peso da luta voltou-se contra Saul e finalmente os arqueiros alcançaram-no e o feriram no ventre. Disse então Saul ao seu escudeiro: desembainha tua espada e transpassa-me, para que os incircuncisos não venham a zombar de mim. Mas o escudeiro não quis. Tanto medo se apossou dele. Então Saul tirou sua espada e atirou-se sobre ela.
À vista de Saul morto, o escudeiro também se atirou sobre sua espada e morreu. Assim morreram Saul e seus 3 filhos. Toda a sua casa pereceu ao mesmo tempo. Todos os israelitas que estavam na planície, vendo que os filhos de Israel recuavam e que Saul e seus filhos estavam mortos, abandonaram suas cidades e fugiram. Vieram os filisteus, estabeleceram-se nelas. No dia seguinte, os filisteus, vindos para despojar dos mortos, encontraram Saul e seus filhos estendidos na montanha de Gilboé. Despojaram-no, tiraram sua cabeça e suas armas, e as enviaram para anunciar as boas novas a toda a terra dos filisteus, diante de seus ídolos e do povo. Colocaram as armas de Saul no templo de seus deuses e suspenderam seu crânio no templo de Dagom. Todos os habitantes de Jabes, de Galaade, ao serem informados de tudo o que os filisteus tinham feito a Saul, levantaram-se. Todos os homens valentes tomaram o corpo de Saul e os corpos de seus filhos e os transportaram para Jabes. Enterraram seus ossos debaixo do terebinto de Jabes e jejuaram durante 7 dias. Saul morreu por causa da infidelidade pela qual se tornara culpado contra o Senhor, não observando a palavra do Senhor e por ter consultado necromantes. Não consultou o Senhor, por isso o Senhor o fez morrer, transferindo assim a realeza para Davi, filho de Jessé. Sagração de Davi em Hebrom. Todo o Israel foi ter com Davi em Hebrom. Disseram-lhe: Vê, nós somos teus ossos e tua carne. Já antes, quando Saul era rei, eras tu que conduzias os destinos do rei. O Senhor teu Deus te disse: És tu que apacentarás Israel, meu povo, e serás tu o chefe de Israel, meu povo. Assim, todos os anciãos de Israel vieram para junto do rei, em Hebrom. E Davi concluiu um pacto com eles, em Hebrom, diante do Senhor. Então, eles ungiram o rei de Israel, segundo a palavra do Senhor, pronunciada por Samuel. Cerco e tomada de Jerusalém. Davi foi com todo Israel contra Jerusalém, chamada então Jebus, onde estavam os jebuseus, habitantes da terra. Os jebuseus disseram a Davi: Aqui não entrarás. Mas Davi se apoderou da fortaleza de Sião, que se tornou a cidade de Davi. O primeiro, disse ele, seja quem for que vencer os jebuseus, será nomeado chefe e príncipe. O primeiro que subiu foi Joabe, filho de Sárvia, e tornou-se chefe. Davi instalou-se na fortaleza, que por isso se chama Cidade de Davi. Ele fortificou a cidade ao redor, desde Milo até seus arredores, e Joabe restaurou o resto da cidade. Davi tornou-se cada vez mais poderoso, e o Deus dos exércitos estava com ele. Os heróis de Davi. Eis os chefes dos heróis que estavam a serviço de Davi e que o ajudaram com todo Israel a assegurar seu domínio, a fim de fazê-lo rei, segundo a palavra do Senhor, com respeito a Israel. Segue a relação dos heróis que estavam a serviço de Davi. De Esbaã, chefe dos 30, ele brandiu sua lança contra 300 homens e os abateu de uma só vez. Depois deste, Eleazar, filho de Dodô, o Aoíta, um dos 3 heróis. Estava ele com Davi em Afes-Domim, onde os filisteus se tinham reunido para combate. Lá havia um campo de cevada, e o exército fugia diante dos filisteus. Eles se postaram no meio do campo, defenderam-no e destroçaram os filisteus. Assim, o Senhor assegurou uma grande vitória. 3 dos 30 capitães desceram a rocha para perto de Davi, junto da caverna de Odolã, enquanto o acampamento dos filisteus estava levantado no vale dos Refaíns. Enquanto Davi estava na caverna, uma guarnição de filisteus se achava em Belém. Davi exprimiu um desejo. Quem me dará de beber? Disse ele.
da água da cisterna que está às portas de Belém. Os 3 homens atravessaram o acampamento dos filisteus e tiraram a água da cisterna que está à porta de Belém. Eles a levaram a Davi, mas Davi não quis bebê-la e fez dela uma libação ao Senhor. Deus me livre, disse ele, de beber semelhante coisa. Haveria eu de beber o sangue destes homens? Pois foi arriscando a própria vida que eles me trouxeram esta água. Por isso, recusou-se a beber. Eis o que fizeram esses 3 bravos. Absai, irmão de Joabe, era chefe dos 3. Brandiu sua lança contra 300 homens. Matou-os e adquiriu um nome entre os 3. Era o mais considerado da segunda tríade e foi o seu chefe, mas não se igualou aos 3 primeiros. Banaías, filho de Joiada, homem de valor e rico em altos feitos, originário de Cabseel, foi o que venceu os 2 filhos de Ariel, de Moabe. Foi ele quem desceu e matou o leão na cisterna, num dia de nevada. Foi ele ainda que venceu um egípcio de 5 côvados de altura. Esse egípcio tinha na mão uma lança semelhante a um cilindro de tear de tecelão. Foi contra ele, com um bordão, arrancou-lhe a lança das mãos e o matou com a própria lança. Eis o que fez Banaías, filho de Joiada, que foi célebre entre os 3 valentes. Era mais considerado que os 30, todavia não se igualou aos 3. Davi o colocou à testa de sua guarda. Valentes homens do exército: Azael, irmão de Joabe, Eucanã, filho de Dodô, natural de Belém, Samote, filho de Aori, Elis de Falom, Ira, filho de Assis, de Tíqua, Abiezer, de Anatote, Sobocai, o Usatita, Ilai, o Auita, Maraai de Nefota, Eleb, filho de Baana, de Nefota, Etai, filho de Ribai, de Gabaá, dos filhos de Benjamim, Banaías de Faratom, Urai, dos vales de Gaás, Abiel de Arabá, Asmote de Baurim, Eliaba de Saalbom, Bené-Assem de Gezon, Jonatas, filho de Saag, de Arar, Aian, filho de Sacar, de Arar, Elifalete, filho de Ur, Éfer, de Mequera, Aías, de Felom, Esro, de Carmelo, Naarai, filho de Asbai, Joel, filho de Natã, Mibar, filho de Agarai, Seleque, o Amonita, Naarai de Beerote, escudeiro de Joabe, filho de Sárvia, Ira, de Jeter, Garebe, de Jeter, Urias, o Iteu, Zabade, filho de Oli, Adina, filho de Sisa, filho de Ruben, chefe dos Rubenitas. E com ele 30 homens: Anã, filho de Maaca, Josafá de Matã, Osias de Astarote, Osama de Jairel, filhos de Otã, de Aroer, Jadiel, filho de Sanri, Joás, seu irmão, o Tosaíta, Eliel de Maanaim, Jeribai e Josaías, filhos de Eunaém, Jétima, o Moabita, Eliel, Obed e Jaziel, de Soba. Os primeiros partidários de Davi. Eis os que foram juntar-se a Davi em Ciceleg, quando este ainda estava escondido de Saul, filho de Cis. Eram do grupo dos homens valentes que lhe prestaram auxílio durante a guerra. Eram arqueiros exercitados em lançar pedras, tão bem com a mão esquerda como com a mão direita, e a atirar flechas com o arco. Eram irmãos da tribo de Saul, de Benjamim. Seus chefes eram Aiezer, em seguida Joás, ambos filhos de Samaá, de Gabaá, Jaziel e Falete, filho de Asmote, Baraca e Jeú, de Anatote, Ismaías, de Gabaon, valente entre os 30 e chefe dos 30, Jeremias, Jeziel, Joanã, Josabade, de Gederote, Elusai, Jerimote, Baalias, Samarias, Safatias, de Arife, Eucana, Gesias, Azareel, Joezer e Gesbaã,
filhos de Coré, Joela e Zabadias, filhos de Jeroã de Gedor. Homens valentes dos Gaditas passaram para o lado de Davi nas cavernas do deserto. Eram guerreiros exercitados no combate, que sabiam manejar o escudo e a lança. Tinham o aspecto de leões e a agilidade das gazelas nas montanhas. Ezer era seu chefe, Abdias o segundo, Eliabe o terceiro, Masmana o quarto, Jeremias o quinto, Et o sexto, Eliel o sétimo, Joanã o oitavo, Euzebade o nono, Jeremias o décimo, Macbanai o 11º. Eram estes os filhos de Gade, chefes do exército. O menor deles, sozinho, podia vencer 100 e o mais forte, 1000. Foram eles que atravessaram o Jordão no primeiro mês, quando o rio costumava transbordar em todo o seu curso, e que puseram em fuga todos os habitantes dos vales, a leste e a oeste. Houve também filhos de Benjamim e de Judá, que vieram aliar-se a Davi, que estava escondido nas cavernas. Davi saiu-lhes ao encontro e disse-lhes: Se é como amigos que vindes a mim, para prestar-me auxílio, eu estou unido de coração convosco. Mas se é para me trair e me entregar aos inimigos, enquanto minhas mãos estão limpas de toda violência, que o Deus de nossos pais o veja e faça justiça. Então o Espírito entrou em Amassaí, chefe dos 30, o qual disse: A ti, Davi, e contigo, filho de Jessé, paz. Paz a ti e àquele que te protege, porque teu Deus te presta auxílio. Davi recebeu-os e lhes deu um lugar entre os chefes da tropa. De Manassés também passaram homens para o lado de Davi, quando ele foi, com os filisteus, fazer a guerra a Saul. Contudo, não socorreram os filisteus, porque depois de se reunirem em conselho, os príncipes dos filisteus despediram Davi, dizendo: Ele passará para o lado de seu mestre Saul, à custa de nossas cabeças. Quando voltou Siseleque, homens de Manassés juntaram-se a ele: Ednas, Josabade, Gediel, Miguel, Josabade, Eliú e Salati, chefes de milhares de homens de Manassés. Ajudaram Davi contra os bandos de saqueadores, porque todos eram homens valentes e foram chefes no exército. Todos os dias vinham homens a Davi para auxiliá-lo, tanto que, por fim, ele teve um grande exército, como um exército de Deus. Os guerreiros de Davi, em Hebrom. Este é o número dos homens equipados para a guerra que foram ter com Davi em Hebrom, para transferir-lhe o reino de Saul, segundo a ordem do Senhor. Filhos de Judá, portadores de escudo e lança, 6.800, armados para a guerra. Dos filhos de Simeão, 7.100 valentes guerreiros. Dos filhos de Levi, 4.600 guerreiros. Dos filhos de Joiada, chefe da casa de Arão, com 3.700 homens, e Sadoc, jovem e valente guerreiro, e a casa de seu pai, 22 chefes. Dos filhos de Benjamim, irmãos de Saul, 3.000. Até então, a maior parte deles guardava fidelidade à casa de Saul. Dos filhos de Efraim, 20.800 guerreiros, conhecidos pela sua valentia nas suas famílias. Da minha tribo de Manassés, 18.000, que foram nominalmente designados para ir proclamar Davi rei. Dos filhos de Issacar, que tinham o senso da oportunidade e sabiam o que Israel devia fazer, 2.000 chefes, e todos os seus irmãos sob suas ordens. De Zabulon, 50.000 homens, preparados para a guerra, e perfeitamente equipados com todas as armas, prontos para socorrer Davi. De coração resoluto. De Neftali, 1.000 chefes, e com eles 37.000 homens, levando escudos e lança. Dos danitas, 28.600 homens prontos para se pôr em linha de batalha. De Azer, aptos para o serviço militar e preparados para o combate, 40.000. E do outro lado do Jordão, dos Rubenitas, dos Gaditas e da minha tribo de Manassés, em perfeito equipamento de armas de guerra, 120.000. Todos esses homens de guerra, prontos para se formarem em linha de batalha, vieram de coração sincero a Hebrom, para aclamar Davi, rei de todo Israel.
E todo o restante de Israel estava igualmente, unanimemente, em aclamar Davi rei. Permaneceram ali 3 dias com Davi, comendo e bebendo, porque seus irmãos lhes tinham preparado víveres. Ademais, os que moravam perto deles, até Issacar, Zabulon e Neftali, traziam-lhes víveres, sobre jumentos, camelos, mulas e bois, farinha, massa de figos, torta de uvas, vinho, óleo, bois, ovelhas em abundância, porque havia alegria em Israel. Primeiro transporte da arca. Davi consultou os chefes de milhares e de centenas, com todos os príncipes, e disse a toda a Assembleia de Israel: Se estiverdes de acordo com isso, parece vir ao Senhor nosso Deus. Ou melhor, parece vir do Senhor nosso Deus. Enviemos sem tardar mensageiros a nossos irmãos, em todas as regiões de Israel, como também aos sacerdotes e levitas, em todas as localidades onde estão suas pastagens, para que se juntem a nós. E tornemo-nos, e tornemos a trazer para nós a arca de nosso Deus, pois não cuidamos dela no tempo de Saul. E toda a Assembleia achou bom agir desse modo, porque isso pareceu conveniente a todo o povo. Davi convocou todo Israel, desde o Sior no Egito, até a entrada de Emate, a fim de trazer de Cariatarim a arca de Deus. Davi, com todo Israel, subiu a Bala, em Cariatarim de Judá, para trazer de lá a arca do Senhor Deus, do Senhor que tem seu trono sobre os querubins, diante da qual seu nome é invocado. A arca de Deus foi colocada num carro novo e a trouxeram da casa de Abinadab, Oza e Aio. Conduziam o carro. Davi e todo Israel dançavam diante de Deus com toda a sua alma, cantando com acompanhamento de cítaras, as harpas e tamborins, símbalos e trombetas. Quando chegavam à eira de Guidom, Oza estendeu a mão para suster a arca de Deus, porque os bois, tropeçando, a tinham feito inclinar. A ira do Senhor se inflamou contra Oza e o feriu, porque estendera sua mão para a arca, e Oza morreu ali mesmo diante de Deus. Forte isso, hein? Davi ficou constritado, porque o Senhor ferira Oza, e esse lugar traz ainda hoje o nome de Ferez Oza. Nesse dia, Davi teve medo de Deus. Como, disse ele, faria eu entrar a arca de Deus em minha casa? E Davi não acolheu a arca em sua casa, na cidade de Davi. Ele a mandou levar à casa de Obed-edom, de Gate. A arca de Deus ficou durante 3 meses com a família de Obed-edom, com tudo o que lhe pertencia. Agora, palavra, detalhes fortes, apenas um comentário. Porque Oza viu que a arca estava tombando. Ele levantou suas mãos para segurar a arca. Deus o feriu de morte. Eu queria poder entender isso aí, esse pensamento de o porquê Deus o feriu de morte, se ele simplesmente levantou a mão para que a arca não caísse. Porque os bois tropeçaram, né? Então, se alguém puder comentar aí, fique à vontade.